Alô, alô galera, vamos para mais um vídeo de direito constitucional focado em concursos públicos. Afinal de contas, quem é brasileiro nato? Quais são os requisitos necessários para que você não seja brasileiro, mas um brasileiro nato, a chamada nacionalidade originária? Existem dois tipos de nacionalidade, né? A originária e a secundária, o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. O tema deste vídeo é brasileiro nato. Quem vai regulamentar isso é o artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, filho de pai ou mãe brasileira, independentemente ou de estrangeiros, né, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Ou seja, eu até posso ser filho de estrangeiros, e se eu nascer no território brasileiro e for filho de estrangeiros, eu ainda assim serei brasileiro nato, desde que eles não estejam a serviço do seu país. Porque se estiverem a serviço do país deles, um diplomata, ou um servidor do Ministério da Defesa do país deles, ou enfim, de qualquer outro cargo, eu não serei brasileiro nato, mesmo nascendo no Brasil. Mas o critério ius solis, né, o critério da territorialidade, não é o único que prevalece na Constituição. Existe também duas possibilidades, na verdade três possibilidades, de uma pessoa ser brasileira nata nascendo no exterior. Primeira delas, aquele que nasceu lá fora, mas é filho de brasileiro ou brasileira a serviço do Brasil. Imagine aquele soldado haitiano que está lá no Haiti representando o Brasil na missão de paz. Ele não representa o Brasil 24 horas por dia e, eventualmente, ele pode ter um relacionamento e acabar tendo um filho com uma haitiana, com uma mexicana, com uma canadense, com qualquer nacionalidade lá naquele país. Esse filho será brasileiro nato, necessariamente. Por quê? Porque esse soldado brasileiro está, sem dúvida alguma, a serviço do Brasil. E essa ideia se estende também àqueles empregados públicos que estão investidos em cargos em empresas públicas ou sociedades de economia mista, ou seja, um empregado do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, que esteja lá no exterior a serviço do Brasil, numa agência em Nova York ou numa petrolífera em algum lugar por aí, se tiver um filho lá fora, este filho automaticamente será brasileiro nato. Agora, se a pessoa nasceu lá fora e é filho de brasileiro ou brasileira que não está a serviço do Brasil, as únicas duas possibilidades de ele ser brasileiro nato é que ele seja registrado em repartição brasileira competente ou, após completar a maioridade, que são 18 anos de idade, ele vir e requerer, primeiro, residir, a Constituição não fala por quanto tempo, então simplesmente residir e optar pela nacionalidade brasileira. Repito, tão rapidamente, ou você nasce aqui, ainda que filho de estrangeiros, desde que seus pais não estejam a serviço do seu país de origem, ou você nasce lá fora, mas é filho de brasileiro ou brasileira que está um dos dois ou os dois a serviço do Brasil. Não estão? Então terá que ser registrado em repartição brasileira competente. Não foi registrado em repartição brasileira competente? Então terá necessariamente que, após os 18 anos de idade, morar no Brasil e buscar os órgãos competentes para requerer a sua nacionalidade originária brasileira. Esse é o brasileiro nato. Maravilha? Ficou essa dica. Valeu!